Fala galera, eu sou o Marcos do canal Várias Aulas. Bom, agora a gente está na aula de Excel que a gente vai ver sobre Conte-Cs. Conte-Cs é uma fórmula que a gente utiliza muito semelhante a Conte-C. Só que no Conte-C a gente tem apenas um intervalo e um critério. Agora no Conte-Cs a gente tem vários intervalos e vários critérios. Como seria isso? Por exemplo, aqui no exemplo aqui a gente tem uma tabela base. Nessa tabela base a gente tem itens de data, né, que são várias datas, temos produtos, modelos, cor e marchas do veículo, no caso aqui, né, específico para esse tipo de tabela mesmo. Poderia ser qualquer outro tipo de tabela, né, só lembrando aí. O detalhe é o seguinte, ó, não confundam soma C com conte C e muito menos conte Cs com soma Cs. Por causa que, assim, contar itens, contagem é uma coisa bem diferente aqui no Excel de somar. Somar a gente na realidade utiliza para somar os valores, né? Agora a contagem não, a contagem é contagem de itens mesmo. Por exemplo, aqui eu quero saber quantos carros tem nessa coluna. Isso é uma contagem. Aí se eu quisesse saber a soma de marchas, que não faz muito sentido aqui nessa tabela. Mas se eu fosse fazer isso, eu utilizaria a fórmula soma C, ou então a soma Cs, né? Bom, vamos seguindo aqui esse modelo. Aqui ele está passando assim, ó, contagem de carro. Aí tem essa parte da data na vertical e aqui o modelo seria na horizontal. Nesse outro exemplo é a mesma coisa, só que seria modelos A. Aí tem na coluna, na parte vertical, a gente tem a cor e aqui a gente tem as datas. Bom, digamos que a gente não sabe aí quantas são essas datas, quais são as datas, né, e não sabe as cores, não sabe modelos também. Então a gente vai fazer o seguinte, nessa tabela base, a gente vai selecionar a coluna que seria, né, no caso aqui é um exemplo, né, a coluna é pequena, mas poderia ser 300 mil itens aí vocês vão selecionar a coluna inteira para vocês descobrirem quais são os itens que você tem. Então seria assim, ó, no caso é data aqui, né, vou selecionar a coluna de data, vou copiar aqui, né, Ctrl C, vou colar aqui, Ctrl V, nessa coluna já está selecionado, né, então eu vou ir na parte de remover duplicatas, aqui em dados, remover duplicatas. Aí ele pergunta, expandir seleção ou continuar com a seleção atual? A gente vai continuar com a seleção atual e vai na opção aqui, remover duplicatas. Aí ele tem uma outra opção aqui, ó, que a gente poderia marcar, né? Uma caixa de seleção. Meus dados contêm cabeçalhos? No caso aqui não tem cabeçalho, então eu não marco ele. Se tivesse um título aqui na coluna, eu marcaria. Aí beleza, vou dar um OK. Aí ele removeu 9 valores duplicados encontrados e removidos, 5 valores exclusivos restantes. E está na vertical ainda. Seria... tá certo nessa ordem mesmo. Ctrl X aqui, vou só colar aqui. E beleza, a gente tem a nossa parte de datas. E na parte de modelo, a gente vai selecionar a parte de modelo aqui também. Ctrl C, colar aqui, né? E vamos de novo lá, dados, remover duplicatas. Mesma coisa, continuar com a seleção atual, remover duplicatas, não marco a caixa de seleção e dou OK. Só que nesse caso a gente tem, a gente está com as informações na vertical, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, Ctrl C e vou colar aqui, com um colar especial, vou colar ele transpondo, que aí ele fica na horizontal. E essa outra parte aqui eu posso deletar, mas eu posso, se eu só apertar delete, ele vai só apagar o conteúdo. Então eu venho aqui na página inicial, limpar tudo, né? Aparece aí, né? Beleza, então aqui nessa primeira parte da tabela, a gente tem essa opção e seriam esses títulos e a gente vai colocar o restante das bordas aqui para colocar só para aparecer os valores, né? Bom, a fórmula então em si seria essa, ó, igual conte.cs, abre parênteses, lembrando sempre de olhar embaixo a legenda da fórmula. Na primeira parte de intervalo critério, a gente vai colocar como sendo a coluna do produto, né, que a gente vai pegar somente o nome carro. Então seria o seguinte, ó, vou selecionar aqui, ó,
a coluna dos carros, né, a coluna do produto, vou travar F4, por causa que a gente tem somente essa parte de informação, né, somente o carro, então a gente vai travar, então é ponto e vírgula, aspas duplas, carro, pode escrever mesmo, nesse caso vai ser assim, né, beleza, então todos os carros, aí vem os outros critérios, ó. Agora a gente vai na parte de... Aqui tanto faz, né? A ordem, data ou modelo. A gente pode começar por qualquer um deles. Vou começar então pela parte do modelo aqui, ó. Travo também, ó, F4, ponto e vírgula. Aí o modelo que a gente está pegando aqui nessa parte seria esse primeiro modelo, modelo A, né? Então a gente vai utilizar essa célula mesmo. Vai clicar na célula. Agora a gente vem a parte das travas. A trava que a gente vai utilizar aqui é uma trava que não vai descer a linha, né? Tipo, ele vai ficar somente alterando somente a coluna, ele não altera a linha. Então você vai fazer o seguinte, ó, F4 uma vez e F4 duas vezes. Nesse caso, o cifrão tem que ficar entre a letra e o número da régua aqui, né? Da célula. Então seria assim, ó, nesse formato. Agora a gente coloca ponto e vírgula e vamos para o outro intervalo critério, que é o nosso terceiro intervalo critério, que é a parte de data, né? Então, eu vou selecionar a coluna de data, aí eu travo também F4, ponto e vírgula, e depois a gente vai colocar, quer ver, deixa eu só puxar aqui um pouquinho, aí, para ficar mais fácil de ver, né? Aí seria o seguinte, ó. Aí a gente tem um intervalo critério de data, né? Agora a gente vai colocar o critério de data, que é aqui nessa coluna de data, né? Então eu vou clicar aqui, ó, e vou apertar, vou travar também, só que vou travar somente para ele não trocar de coluna, né? Mas ele vai ter que continuar na sequência descendo aqui nas linhas. Então eu vou apertar F4 uma vez, duas vezes, três vezes. O cifrão tem que ficar antes da letra, tá? Então seria isso aí. Fecho parênteses, aperto Enter. Então a gente tem um carro que está no modelo A e na data do dia 1/2. Aí o que acontece? Eu vou simplesmente copiar essa fórmula e colar aqui nas demais células, né? Aí ficaria nesse formato aqui, ó. A gente pode até conferir depois. Aliás, a gente pode conferir agora. Deixa eu ver. Vamos meio que olhar aqui por cima. Ó, a gente tem... vou marcar de amarelo aqui. Rapidinho, só para a gente conferir, né? A gente tem um carro que é no modelo A no dia 1. No dia 1 a gente também tem um carro, mas a gente tem o modelo B. E ele não seria... seria só esse, né? Só tem 2 dias 1. Então, nesse caso aqui, a fórmula está correta, né? E seria isso aqui mesmo. Agora, vamos fazer de novo. Agora, só que com outra informação aqui, no caso, né? A gente vai ver sobre a cor e data dos modelos A. Bom, então seria assim, ó. A cor que a gente tem aqui, vamos lá de novo, ó. Selecionar a coluna, Ctrl C. Aí a gente vai colar todas as cores que tem aqui, né? Seriam esses aí. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Nessas cores que tem aqui, a gente vai na parte de dados, remover duplicatas, a gente mantém a seleção atual, remover duplicatas, não precisa marcar a caixinha aqui do cabeçalho, dá OK, aí tem todas as cores que a gente precisa, né? Então vou apertar Ctrl X aqui, colocar no lugar delas aqui. Depois a gente vai na parte de data. A data, bem dizer, a gente já tem aqui, né? Então eu vou só copiar aqui, né? E transpor, que seria com o botão direito aqui, colagem especial, né? Transpondo. Ele fica com esse monte de hashtag aqui, né? Jogo da velha também, né? Conhecido assim. Aí vocês podem simplesmente aumentar a célula por causa que ele ficou um pouco escondido mesmo. Quando fica escondida a informação, vira um monte de hashtag, digamos assim. Então aqui
a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Só colocar como sendo com todas as bordas aqui. Agora vamos lá. Igual conte.cs, abre parênteses. O intervalo critério, primeiro que a gente vai colocar é sobre os modelos. Então eu vou selecionar a coluna de modelos aqui, no caso é a coluna D, né? F4 para travar todas, travar-linha e coluna, né? Ponto e vírgula, aí a gente vai colocar modelo do tipo A, né? Então seria aspas duplas A e fecha aspas duplas, ponto e vírgula, que é o nosso separador. E a gente vai aqui no intervalo critério 2, que é, a gente pode pôr aqui, tanto faz a ordem quanto a data, né? Vou colocar, tanto faz a ordem, a cor quanto a data, né? Eu vou colocar então no caso a cor. Então a gente vai na coluna de cores aqui, trava também, F4, ponto e vírgula, qual é a cor? A primeira cor que está aqui, né, no caso. Então eu vou clicar nela aqui, vou apertar F4 uma vez, duas vezes, três vezes. O cifrão está antes da letra, aí a gente coloca ponto e vírgula e vamos na parte de datas. Seleciona a coluna de data lá na tabela base, F4 para travar tudo, ponto e vírgula, e vamos selecionar a data que está aqui. Depois a gente vai apertar F4 uma vez, duas vezes, e o cifrão está no meio, né? Entre a letra e o número. Beleza, fechei parênteses. Essa aqui é a nossa fórmula de conte-cs que a gente vai utilizar nessa tabela, que tem somente 3 critérios. E na anterior também tinha só 3 critérios. Pode ser que vocês encontrem aí alguma outra que seja feito com 5 critérios, 10 critérios, né? Pode encontrar vários tipos, né? Claro, né? Então a gente tem um aqui, um modelo do tipo A na cor azul no dia 1. Aí a gente vai copiar aqui, Ctrl C e Ctrl V aqui na tabela inteira e vamos confirmar, né? Então a gente tem no dia 1 modelo do tipo A, certo? Que é no dia 1, né, no caso, e a cor é azul. Vamos testar o outro aqui no dia 4, né? No dia 4, a gente tem um modelo do tipo A, que é da cor azul. Isso. Também, ó, do mesmo jeito. Bom, é isso então. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aí, se inscrevam no meu canal, deixem seus comentários, compartilha e até o próximo vídeo.